Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, 11 de maio, Dia das Mães. Estamos aí em mais uma live, o Furo do Alfinete. E hoje um pouco diferente do que nós vimos fazendo aí nos últimos domingos. Estamos aí com uma agenda marcada, né, para esse mês de maio, o encontro com elas. E a profissional que iria estar hoje aqui, né, foi transferido o encontro com ela para o dia 1º de junho. Permanece ainda a agenda, ali no próximo domingo e no outro, né? Dia 18 de maio, vamos estar com a Daniela Machado, dia 25 de maio com a Vanessa Moraes e no dia 1º de junho com a Fabrícia Carini. Então, seja muito bem-vindo nessa live especial desse dia 11 de maio de 2025 e conforme vinha sendo anunciado aí durante a semana, nós colocamos o título da live Natureza, Mãe ou Madrasta. Por quê? A partir de uma aula ministrada dentro da formação que eu tenho realizado, a formação de terapeutas Arthur Schumann, junto ao professor e filósofo Henrique Elfes, essa aula nos foi ministrada e ela me chamou muita atenção pela a reflexão que ela nos trouxe, né? Porque na realidade, quando ele trouxe essa temática, era para focar num problema que vem acompanhando o próprio desenvolvimento da humanidade, quando se trata da questão do sofrimento. Por isso, a natureza mãe ou madrasta, né? Porque ali como o professor nos trouxe, veio uma reflexão muito importante a partir de um dos primeiros enciclopedistas que buscou descrever a natureza e trazer essa reflexão a partir da condição humana dentro da sua constituição enquanto pessoa. Então, para poder dar início, eu vou passar aqui o texto que o professor compartilhou conosco, que é a descrição do Plínio o Velho. Plínio, ele era romano e ele era esse primeiro enciclopedista, né, que fez essa descrição. Ele faz a questão central da sua descrição perguntando a natureza, mãe ou madrasta? Então ele começa o seguinte: o mundo e os seus componentes, a terra, os povos, os mares, as ilhas e as cidades, são tal como os descrevi. A natureza dos seus animais é digna de estudo, quase como toda e qualquer parte do mundo. A mente é capaz de explorar quase todas as coisas. O primeiro lugar deve ser dado com justiça ao ser humano, para cujo benefício a grande natureza parece ter criado todas as outras coisas. No entanto, por essas dádivas consideráveis, a natureza cobra uma taxa muito cruel, a tal ponto que é difícil decidir se ela é mais uma mãe bondosa ou uma dura madrasta para o ser humano. E aí, quando ele está falando sobre essa questão e trazendo esse questionamento, ele faz os paralelos interessantes para a gente pensar quais são e quais seriam, né, as crueldades da natureza. O homem, único entre os seres, veste roupas emprestadas, aos outros a natureza dá cobertura, conchas, cascas, pelos, espinhos, penas, escamas ou lã. Mesmo os troncos das árvores têm cascas para se proteger do calor. Só o homem nasce nu, lançado sobre a terra nua. O choro é seu primeiro ato. Nenhum outro animal verte lágrimas no nascimento. O sorriso da infância só aparece, se aparece, após 40 dias. O homem é o único que precisa aprender a andar, a falar e a mastigar. Seu crânio dói por muito tempo, é o mais frágil dos animais. A única coisa que o ser humano faz por instinto é chorar. E aqui quem é mãe, quem é pai, sabe muito bem do que se trata isso, né, com as suas crianças. Então o Plínio, ele está trazendo essa reflexão e está mostrando que há um preço elevado em ser humano. Enquanto os animais agem naturalmente, o homem precisa aprender tudo. A dor é o seu primeiro mestre. E aí onde entra a questão. Outro dia, já faz acho que uns 20 dias, eu até me veio à memória essa questão, pensando sobre esse tema. Eu fui no banco e presenciei uma cena de uma filha junto com uma mãe no caixa eletrônico. Me chamou bastante atenção porque eu vi que a filha exortava a mãe pela falta de habilidade em saber manipular ali o caixa eletrônico, né? Meio dura com a mãe. Boa noite a todos que estão entrando aí. A Lourdes, Emanuel, o Roger, a Luana. Tudo bem, Luana? Luana é mamãe agora. Parabéns, Luana. E aí eu vi essa mãe recebendo essa reprimenda dessa filha, né? E na hora eu
tinha um certo conhecimento ali daquelas duas mulheres. Falei assim para a filha, engraçado, né? Tá aí repreendendo a tua mãe, mas quando tu nasceu, tu não sabia nem segurar uma colher na boca, né? Na mão para poder colocar na boca, né? E aí agora tu tá sendo impaciente com a tua mãe. E aí isso me fez pensar também dentro dessa temática da live, né? Porque o ser humano, mesmo diante de tamanha complexidade, de possibilidade, ele é o ser que mais nasce vulnerável, né? Dentro da natureza. Por isso a temática, né? A natureza, mãe ou madrasta, né? Então o Plínio ele vai trazer essa reflexão pensando sobre a condição humana diante da natureza e toda essa diversidade que existe, né? Cada ser dentro do seu respectivo contexto, já com as estruturas necessárias, né, para poder se desenvolver e crescer. E o ser humano, né, esse ser mais frágil, necessita de todo um cuidado para que ele possa crescer, né, e se fortalecer. Então, essa temática tem a ver com isso. Boa noite, Gracinha. Tem a ver com isso também, né? Pensar a questão do sofrimento humano diante da sua própria vulnerabilidade, da sua fragilidade enquanto ser, enquanto espécie. E o Plínio vai trazendo essas questões que a nossa condição humana, na verdade, nos é dada a capacidade de sofrer, né? E o mais interessante é que, diferente dos animais, os seres humanos são capazes de refletir. E essa reflexão não é dada aos animais, né? Quando sofremos, pensamos sobre aquilo que sofremos. Diante de certas situações, né, tem uma espécie de 4 pontos essenciais dentro dessa reflexão. Aristóteles, Platão já falava sobre isso, né? O ser humano, ele é um ser que abarca toda a sua situação de uma vez só, né? E consegue refletir sobre ela. Ele sabe que não sabe, ele sabe que sabe, ele não sabe que não sabe, né? E pensa que sabe. Então, trazer isso para a mente, né? Diante das coisas que a gente vive, nos torna diferente, né? Pensar sobre a nossa própria condição. Então, eu organizei essa nossa conversa de hoje a partir desses pontos, né? Trazendo essa visão do Plínio, descrevendo a natureza e o ser humano diante dela, em vista dos outros animais, a nossa própria condição humana, que muitas vezes está atrelada à dor e à capacidade de refletir sobre essa dor, né? E agora, passando adiante, né? Retomando ali a questão dos 4 níveis, por que a gente é um ser reflexivo? Porque a gente pode dizer, eu o quê? Eu sei que sei, eu sei que não sei e eu não sei que não sei. Essa última muitas vezes é ignorada e aí muitas vezes é aí que reside a maioria dos nossos problemas, não saber pelo que ou por qual motivo nós estamos sofrendo, né? Um dos motivos que nos fazem pensar, né, e nos fazem sofrer é o medo da morte. O medo da morte talvez seja o maior sofrimento humano, né? A condição humana é dupla, né? Ela ocorre pelo lado de fora e ela acaba ressoando do lado de dentro. E com isso a gente vai pensar algumas questões para poder complementar essa nossa reflexão. Eu tomando ali, o Plínio então havia dito essa obviedade, né, da própria natureza como um todo, que ela já carrega em si o seu suporte necessário para se manter e seguir um rumo, né, um fluxo, uma dinâmica. E o ser humano, diante disso, ele é frágil, né? Ele é um ser humano precário de condições. E a sua única condição desde o nascimento, né, é chorar. É o instinto primitivo do ser humano, né, chorar. E muitas vezes a gente vai acabar crescendo, se desenvolvendo dentro de uma certa imaturidade e não vai conseguir lidar com os sofrimentos, porque mais na frente a gente vai perceber que o pensamento nos últimos 500 anos ele tomou uma proporção que a gente chama de imanentista, ou seja, o ser humano voltou-se para dentro de si mesmo sem levar em consideração o que acontece do lado de fora. E há uma dinâmica, há uma troca, né, do lado de dentro e do lado de fora. Quando a gente se fecha dentro de nós mesmos, a gente acaba fechando os olhos, né, para o que acontece lá de fora e acha que tudo gira em torno daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos sentindo. Então, para dar continuidade, para não ficar cansativo, né, algumas tradições filosóficas também pensaram a questão do sofrimento. Dentre elas, nós temos os estoicos. Eles diziam uma coisa bastante interessante. Ele propõe a aceitação da dor como parte da vida. O Epiteto ele afirmava: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Já pensou muitas vezes que a opinião que temos sobre certas coisas são equivocadas, distorcidas? E às vezes carece de um exame mais acurado para perceber de fato a causa daquilo. Muitas vezes, na boa parte dos casos,
o sofrimento ele está centrado na própria pessoa, que não consegue articular as pressões e as tensões diante da sua própria complexidade, ou às vezes da sua imaturidade. Então, isso que acontece muitas vezes. A gente pode, por exemplo, fazer uma reflexão nos últimos anos, né, tem aumentado o número considerável de idas, né, de pessoas procurando os profissionais da saúde mental, e aqui a importância, né, do papel deles como ego auxiliar, que auxilia esses indivíduos, essas pessoas, a poder enxergar certos pontos cegos na sua própria história, na sua própria trajetória, que dificulta identificar o germe, o cerne dessa raiz que ocasiona essa falta de habilidade de lidar com essas tensões e essas pressões, né? Então, lá no estoicismo, ele já dizia, olha, se o sofrimento ele é inevitável, então aguente, ele fala. Na verdade, como eles dizem, né, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E isso por si só já acarreta um sofrimento, porque às vezes uma opinião equivocada sobre certas coisas acarreta na nossa psique, na nossa mente, né, um entulho, na verdade, que cria um obstáculo na forma de enxergar as coisas, né? Interessante que o Viktor Frankl, que ele foi o compilador de um método chamado logoterapia, uma filosofia também, é um método psicanalítico, né? A logoterapia. Ele foi uma das vítimas dos campos de concentração na época do regime nazista, e ele perdeu toda a sua família, né? Ele acabou ficando lá no campo de concentração junto com a sua família, e todo aquele contexto histórico da Alemanha naquele momento, do mundo, né? E ele é o fundador da logoterapia, tem um livro muito bom chamado Em Busca do Sentido. Ele fala que a vida nunca deixa de ter sentido, mesmo diante do sofrimento. Veja, alguém que perdeu tudo e todos que amava, né? Saiu de lá com uma concepção bastante assertiva em relação ao sofrimento. E ele é bastante frutífero na forma como ele encara, porque ele viveu isso na pele, então ele não está trazendo essa questão de forma subjetiva ou teórica, né? Então, dando continuidade, o sofrimento ele pode ser canalizado, né, como fonte de amadurecimento e construção de sentido. Na psicologia e no mundo contemporâneo, né, ao contrário do que muito se veio desenvolvendo ao longo da trajetória humana, em buscar sentido, vários povos, várias culturas buscaram trazer uma direção, uma compreensão do sofrimento como algo necessário para um crescimento, para um amadurecimento. Nós vivemos uma sociedade contemporânea onde se tenta amenizar, extirpar, abandonar e não aproveitar e tirar desse sofrimento que o indivíduo, a pessoa possa estar passando ou vivenciando, né, algo que ele possa levá-la para um novo nível, né, de próprio conhecimento de si próprio. Essa é a questão. O sofrimento ele revela a alma humana, né? É disso que se trata, porque nós bem sabemos que boa parte das coisas acontece na nossa mente, né? Sabe, quando a gente se preocupa, fica ocupando espaço na nossa mente, tentando encontrar a solução de algo que muitas vezes é simples e aquilo nos desgasta de uma tal forma, sofremos por antecipação, e isso acaba desgastando, tirando, drenando, né, a nossa energia vital, e as pessoas acabam adoecendo por conta disso, né? Aí não tem como não deixar de mencionar os altos índices, né, de ansiedade, depressão, e muitas pessoas desenvolvendo uma série de transtornos por conta de toda a sua convivência, da sua formação, desse ambiente, muitas vezes que, apesar de ser insalubre, né, também é a matéria-prima, de onde a pessoa pode olhar para trás e colocar cada coisa no seu devido lugar. Boa noite, Hilbert. Boa noite, Ricardo. Nós estamos falando, então, sobre a natureza, mãe ou madrasta, trazendo essa reflexão, né, de como o sofrimento ele acompanha a história da humanidade, e ele, com o passar do tempo, ele foi se diluindo o seu verdadeiro significado, até chegarmos atualmente na contemporaneidade, com o sofrimento sendo um alvo pelo qual as pessoas tentam extirpar. A pessoa sente uma dor, ela quer amenizar. Claro que a gente não precisa também romantizar, né, essa questão do sofrimento, até porque sofrer não é bom, ninguém gosta de sofrer, né? A gente não é masoquista, né? Então, o que acontece, né? O sofrimento, a gente tem que aprender, como diz o professor Henrique Elvis, fazer um bom uso dele, né? Como que se faz um bom uso do sofrimento? Olhando para ele de uma forma madura, né? E tirando dali uma grande lição. Qual a diferença do maduro e do imaturo, né? A pessoa madura, ela não é aquela pessoa que simplesmente acarreta experiências as mais diversas, né? Ela olha para aquelas situações da vida dela e dali ela tira algo para si, né? Para que possa contribuir e compartilhar com o outro.
A maioria dos nossos sofrimentos, então, ela vem da nossa fragilidade emocional e da nossa baixa resiliência, e não de causas objetivas, né? A virtude da paciência, por exemplo, ela, com essa capacidade de sofrer sem perder a alegria, ela torna-se essencial. E aí nós chegamos aqui num ponto alto, né? Porque viemos caminhando aí pensando a visão antiga de Plínio sobre o sofrimento, em detrimento da natureza. O ser humano é o animal, por assim dizer, uma besta de de duas patas, né? Como dizem alguns pensadores, que veio nu a esse mundo frágil. A única coisa por instinto que ele sabe fazer quando nasce é chorar, né? E ele tem todo um caminho, aprender a falar, aprender a andar, aprender a comer, buscar sua vestimenta, e a própria natureza, de um modo geral, já carrega em si tudo isso, né? E o ser humano tem uma distinção em relação à própria natureza como um todo, que é essa capacidade reflexiva de pensar, né, sobre as coisas que ele está passando, que ele está vendo, que ele está sofrendo. Então ele diz, eu sei, eu não sei, sei que não sei. Parece até uma questão retórica, né? Mas quando a gente não analisa a nossa própria vida, a gente tem uma grande facilidade, né, de terceirizar as coisas, culpabilizar os outros pela nossa falta de habilidade de lidar conosco, né? Sabe aquele jargão ou um ditado que se diz, né? A gente faz o boleto e quer que os outros paguem. Na verdade, o boleto é teu, o boleto é meu. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. E ao cabo e ao fim, o que importa é o que vai ficar de pé depois que o corpo tomba, né? Porque nós estamos falando aí de sofrimento. Nós estamos falando do maior dos sofrimentos que angustia, de certa forma, o ser humano, que é a própria morte, né? Então, o sofrimento ele só tem sentido porque ele, no seu aspecto não só de autoconhecimento, mas também no âmbito espiritual, porque há uma relação, né? Corpo, alma, espírito. Tudo que acontece na alma acontece no corpo, tudo que acontece no corpo também, em certa medida, reflete na alma e vice-versa. Essa dinâmica ela é real, né? As doenças psicossomáticas que a gente já ouviu em alguma medida falar, né? O corpo sente, o corpo fala, porque a alma também sente, a alma fala, se expressa e tem uma repercussão. O ser humano ele é um conjunto, ele é um todo, dentro de um termo, né, técnico, que eu gosto muito, na verdade ele parece complexo, mas não é. Um filósofo chamado Edgar Morin, ele dizia que o ser humano é um ser bioantropsicossocial e espiritual, eu acrescentaria, né? Então, nessa dinâmica, muitas vezes, todo esse amálgama, né, esse aglutinado dessa complexidade que é o ser humano, ele tem uma ponta, ele tem um início que às vezes passa batido, porque a gente acaba não parando para pensar, porque a dor, como diria C.S. Lewis, né, ele é um megafone da parte de Deus, pegando pelo aspecto teológico, né? Lembrando que o sofrimento ele tem alguns níveis de abordagem para compreendê-lo, né? Dentro de uma questão existencial, uma questão psicológica e de uma questão teológica, né? Então, o que acontece, né? Qual é a dimensão do sofrimento que vai fazer com que a gente pense na nossa própria vida e faça sentido, né? A gente tirar daquilo algo que nos leve a crescer, a amadurecer, a não culpabilizar a terceiros, né, pelas nossas más escolhas ou pela nossa inabilidade em lidar com certas questões. Interessante que, relembrando o caminho que a gente veio fazendo, né? Agora a gente está numa parte que fala do sofrimento como ato de amor. Interessante que a gente sofre com sentido quando a gente consegue encontrar no outro um objeto, né, um objetivo pelo qual vale a pena sofrer, né? As pessoas às vezes reclamam assim, mas eu não gosto de trabalhar, eu tenho que trabalhar porque eu sou obrigado. Mas já percebeu que quando a gente tira o sentido do trabalho, é onde ele dilui, né, o significado para a nossa vida, né? Trabalhamos porque é necessário, porque é importante, né? Dentro da mística da filosofia cristã se diz que trabalhar, adorar é trabalhar, né? Então quer dizer, como é que faz algo bom sem ter aquela coisa distante da nossa vida? Ninguém precisa ser um ermitão e se isolar para viver uma vida espiritual. Basta fazer com excelência aquilo que está ao seu alcance, né? Na força de suas mãos, né? Do seu dia a dia. Você é um bom profissional, um bom empregado, uma esposa, um pai, um filho que busca, né, fazer aquilo com excelência, né, sem se revoltar, sem se rebelar. Essa questão da revolta a gente sabe que permeia muito aquela fase da adolescência, até mesmo por uma certa romantização ou por um inculcamento dentro de uma cultura que foi construída, né, de forma artificial. Para quem já foi para outros povos, outras culturas, sabe que essa questão da adolescência ela não existe em muitas culturas, né? O indivíduo ali veio da fase da infância e depois ele passa por um rito de iniciação e logo
ele é inserido já na vida adulta, né? Então ele já vai ser preparado para se tornar um adulto e contribuir para dentro daquele grupo pelo qual ele faz parte. Mas retomando então a questão do sofrimento, né? O sofrimento como um ato de amor, no seu aspecto espiritual, né? Quando sofremos por amor a Deus ou ao próximo, né? O sofrimento ele ganha um sentido redentivo, redentor. E aí onde se aproxima da doutrina cristã da encarnação, né? Interessante falar sobre isso, porque ao estudar sobre esse tema, quando estava sendo ministrado ali pelo professor, eu fiquei pensando, poxa vida, ele trouxe isso com uma simplicidade, como um pão, né, sem fermento, que não leveda, que não azeda, que não dá azia, né? Então, às vezes a gente, como diz o poeta, né, Deus fez bem, bom e belo todas as coisas, mas o ser humano se meteu em estultícias, ou seja, ele começou a procurar cabelo em ovo, né? Querer inventar moda, né? Então, toda vez que a gente busca se rebelar contra aquilo que já está posto, por assim dizer, porque a verdade está posta na realidade. E muitas vezes a gente, por falta de habilidade ou por uma série de problemas que a gente acarretou na nossa formação e no nosso desenvolvimento, não. Vou pegar, por exemplo, uma pessoa egoísta, né? Que acha que o mundo gira em torno do seu umbigo e dos seus problemas. Só ela que mais sofre, só ela que mais tem problema, e ela acaba não enxergando o que está à sua volta, né? Então, o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Essa que é a realidade. O mundo ele é maior, né? Claro que a gente não pode também, né? A Fabrícia entrou aqui agora, um abraço, Fabrícia, a Valéria também. A Fabrícia vai estar trazendo uma temática bastante importante ali no dia 1º de junho, que tem a ver um pouco com isso que nós estamos falando, né? Se a morte ela é o ponto alto do sofrimento da humanidade, como lidar diante dela, né? A gente vai seguir nessa esteira aí, no dia 1º de junho, mas o sofrimento ele alcança o seu sentido quando a gente busca um propósito em servir a algo ou alguém, né? Quando a gente não centra somente em nós mesmos e lambemos as nossas feridas e ficamos, não sei se alguém lembra aqui, se é dessa época, tinha um desenho que eu acho que era o Lip e o Harley, né? Uma hiena e um leão. E a hiena vivia reclamando, dizendo, ó vida, ó céu. E o leão sempre empolgado, estimado, né, dizendo, ei, vamos lá, vamos lá. Então o que acontece, né? A nossa posição diante da vida, né? Apesar da nossa fragilidade, nós também podemos nos desenvolver, né? E conseguir construir força, né? E o sofrimento vem para isso, para levar a gente para sair fora de nós mesmos, né? E conseguimos enxergar sentido nele e através dele. E além dele, né? Porque lembrando que ali nos últimos 500 anos, né, viemos nessa lombra, nessa corrente imanentista que voltou o ser humano para dentro de si mesmo, né? Ali numa visão de Descartes, o próprio Bacon. Então, quando tudo se volta para dentro do ser humano, que ele é o seu próprio criador, por assim dizer, sabendo que nós não somos uma ilha, né? Precisamos um dos outros, né? Então, quando é tudo centrado na pessoa, né? Ela é o centro de todas as coisas. Ela acaba ficando cega, mais frágil ainda e mais vulnerabilizada, porque quando a gente abre os olhos para o que está acontecendo lá de fora, aquilo nos compadece, aquilo nos toca, aquilo nos sensibiliza. Então, sofrer, todos sofrem, mas a forma como sofremos é o que vai fazer realmente o sentido, né, na vida da gente. Como eu havia dito que o Viktor Frankl, esse ser humano assim, fora da curva, né? Ele construiu essa abordagem, né, diante do sofrimento, que é um material muito bom dele, chamado Em Busca do Sentido. Ele foi vítima lá do regime nazista, junto com toda a sua família, e saiu de lá encontrando, né? Claro, não dá para mensurar isso, né? Mas, poxa, o cara que viveu aquilo, conseguiu encontrar naquela condição, naquela situação, como diria Ortega y Gasset, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Se eu não salvo a mim, eu não salvo a ninguém. Então a gente tem que aprender a olhar para dentro de si, sim, é um fato, né? E não culpabilizar terceiros. Mas se precisar de ajuda, estender a mão, né? Hoje estamos aí, né? Uma crescente, né? Nessa área, inclusive eu estou me formando também como terapeuta, porque sabemos, né? Ou as pessoas estão com problema na justiça, né? Infelizmente, ou as pessoas estão com problema de saúde mental. Então, a saúde mental é uma coisa que afeta boa parte da população, né? Muitas pessoas, por conta de todas essas mudanças que vêm ocorrendo de uma forma bastante veloz, né, e violenta, né, acabam ficando perdidas e tateando como se fosse no escuro, sem saber muito bem o que está acontecendo.
Hoje nós temos aí, nem vou tocar nesse assunto, né? Mas a tal dos reborn aí, que é as mulheres aí que estão adotando agora criança de borracha aí. Que loucura é essa, né? Tem algum problema aí, né? Vários colegas que já são terapeutas e atuam na área têm tratado sobre esse tema aí. E é preocupante, né? É preocupante porque, assim como eu falei alguns encontros atrás com o Vinícius Tavares, que ele é médico veterinário e terapeuta, essa questão da humanização dos pets e a desumanização dos humanos, né? Até vi um meme hoje, que hoje é Dia das Mães. Um abraço a todas as mamães, né? Saúde, sabedoria e coragem. Ah, a única mãe que pode dizer que é mãe de pet, aí tava a foto assim de uma mulher e tava o Petkovic, né, que era um jogador do Flamengo, né? A única mãe que pode dizer que é mãe de pet é a mãe do Petkovic, né, que é a mãe do pet, né? Os demais aí é outras coisas, né, mas tudo bem. Então, assim, a reflexão, né, que a gente fica diante disso que a gente falou, né, diante da morte, né, que é uma certeza inescapável, o que realmente permanecerá? A tradição cristã ela responde, né? A esperança é a união com Deus. Meditar sobre a morte não é morbidez, mas sabedoria, né? Como nos lembra São Bento, né? Memento mori. Lembra-te que vais morrer. Então, diante dessa jornada, né, que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida, é essencial resolvermos as nossas pendências para parar de culpabilizar os outros, chamar para si a responsabilidade e olhar onde está a parte que me cabe. Né? Olhar para dentro de si e sair e ir para fora, né? Aquela mensagem que a gente ouve no Evangelho, né? Jesus ele reiteradamente ele fala, né, sobre problemas na vida, né? Não é à toa que na tradição se fala que o mundo ele é comparado ao vale de lágrimas, né? Ou lá no Salmo 23, que eu acho que a maioria das pessoas aqui conhece, que aqui é comparado o vale da sombra da morte, né? Ou seja, o sofrimento por si só ele perde o seu sentido quando a gente não utiliza dele para sairmos da nossa condição. Né? Todo sofrimento deve ser visto como um aprendizado em nossas vidas. Devemos olhar para a nossa dor com maturidade para evoluirmos como pessoas. É isso mesmo, Lourdes. É isso mesmo, Lourdes. É a cereja do bolo, como a Lourdes falou, né? Olhar para esse sofrimento, porque sofrer todos sofrem, né? A questão é como lidamos com isso. E aí, para complementar, para não me estender muito, até porque se fôssemos entrar numa abordagem mais profunda, filosófica, né? Há tantas pessoas que falaram sobre o sofrimento. Por exemplo, aqui eu vou dar um spoilerzinho para vocês aqui, de alguns pensadores que eu separei aqui. No enfoque psicológico, né, como eu havia já mencionado, o Viktor Frankl ele fala: se há sentido na vida, então deve haver sentido no sofrimento. Ele está querendo dizer o que com isso, né? Que a nossa atitude frente ao sofrimento pode transformar a dor em crescimento interior. Tem aqui, eu acho que não sei se a Fabrícia já saiu, o Carl Jung que ele fala, Carl Jung, né? Ele fala que o sofrimento precisa ser enfrentado, é o caminho para a totalidade, né? O que ele está querendo dizer com isso, né? Ele está querendo trazer essa ilustração de que o sofrimento ele indica, né, um conjunto maior de compreensão sobre o próprio ser humano. Dostoiévski também, que pegou uma abordagem da psicologia profunda, né? Ele diz que o sofrimento é o único meio de tomar consciência da própria alma. E se nós formos pegar num enfoque existencial, interessante que, apesar de eu não concordar com muitas coisas da abordagem desse cara aí, mas ele teve umas sacadas muito boas, o Friedrich Nietzsche. Ele dizia que quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Né? Uma importante afirmação sobre encontrar propósito mesmo em meia dor. Né? Soren Kierkegaard, que ele também traz uma abordagem bastante interessante, ele diz que o sofrimento é o educador supremo. Ou seja, o sofrimento leva o indivíduo a escolher a autêntica, né? A escolha autêntica sobre as coisas, né? Em relação com o todo, por assim dizer, o absoluto. Né? Simoniel também, que é uma filósofa, ela fala o seguinte: sofrimento é um dom. Ele destrói a ilusão de que temos controle, né? E nos abre ao real. E se formos pegar num enfoque teológico, né? Como eu havia dito antes, temos aí o C.S. Lewis que fala que o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Santo Agostinho nos diz que Deus teve um único filho sem pecado, mas nenhum sem sofrimento. Se o próprio filho, né, Cristo, né, o unigênito, primogênito de toda criatura, sofreu, né, daquela forma. Né? Então, quer dizer,
a nossa condição mas a forma como a gente sofre, a gente pode ver que ele sofreu pelo bem maior, né? O bem-estar da humanidade, né? Para nos restaurar uma condição que havia se perdido. Só que, como diz o professor Henrique Elfs, né? Para a gente poder usufruir, a gente tem que se unir a Cristo através do sofrimento. Eles dizem, mas é a graça, para quem fala, né? Mas a graça não é de graça, ela tem um preço. O preço maior foi pago, né? Boa noite, Lourdes, tudo bem? Minha mãe. Então, o que acontece? Há sentido no sofrimento. O sentido maior do sofrimento repousa na pessoa de Cristo, né? Nasceu, sofreu, morreu e ressuscitou, né? A sua própria mãe, Maria, também, né? Como diz lá na profecia foi dita para ela que uma lança transpassaria o seu coração, né? Sua alma, ao ver e saber daquilo que o próprio filho passaria, né? Então, para as mães que estão aí, quando vê um filho sofrendo também, a mãe sofre junto, né? Além do nosso próprio sofrimento individual. E é até interessante, como sendo o Dia das Mães hoje, né? Pensar sobre essa questão do sofrimento. Uma mãe sofre pelo filho e o sofrimento dela, apesar de desgastar ela, né? Esvanecer um pouco da sua vida, né? Ela está disposta a queimar como se fosse um pavio, né? De uma vela pelos seus, né? Para dar todas as condições, a nutrição necessária, né? Para que ele possa crescer e se desenvolver, né? Aquela história da mãe que é uma leoa, não mexe com meu filho. Elas vão para cima, né? Então o Blaise Pascal também, ele vai dizer que o sofrimento revela o vazio de toda a glória e a grandeza humana. Ou seja, a dor nos afasta da vaidade, né? E nos orienta para Deus. Aí alguém pode perguntar e dizer, tá, mas então por que há o sofrimento? Bom, é porque dentro da tradição, né, nós temos, além das nossas próprias escolhas, um elemento, né, que direciona, né, uma condição humana, né, que é o tal do pecado original, uma predisposição natural do ser humano a ficar sem ferramentas, né, para lidar consigo mesmo. Por isso, né, o ato redentivo, né, de sofrer de Cristo naquela cruz. Boa noite, Claudio, tudo certo? Então, para finalizar aqui a nossa fala, recapitulando, o sofrimento ele não é apenas um peso, né? Mas uma passagem, ele revela os contornos mais profundos da alma humana. Esse é o ponto, né? E a urgência de sentido diante do absurdo, né? O Viktor Frankl ele vai falar, se há sentido na vida, então deve haver sentido no sofrimento. Dostoiévski vai dizer que o sofrimento é o único meio de tomar consciência da própria alma. E Nietzsche, quem tem um porquê para viver, pode suportar quase qualquer como. Então, quais são os tipos de sofrimento, né, que você tem enfrentado, que você tem vivenciado? De 20 a 25% dos sofrimentos são reais, os demais se passam aqui, ó, na nossa mente. Ou por gerar um volume alto através do medo, da insegurança, né? E tudo isso vai nos castrando de viver uma vida mais centrada, uma vida mais madura. Não adianta a gente acumular experiência e a gente não tirar nada delas. A experiência que a gente tem diante da vida é o que vai dar a bagagem quando a gente transforma aquilo que a gente viveu em aprendizado, né? É disso que se trata. Quando uma pessoa procura um profissional da saúde mental, ela está buscando o quê? Ela está buscando, muitas vezes é uma pessoa até meio psicopata, né? Que vai lá para tentar manipular, para se reafirmar, mas na grande maioria a pessoa está com um ponto cego na vida dela. Numa consulta, né, ela vai acabar descobrindo algumas coisas que passaram batidas, mas que ela viveu. Só que foi varrida para debaixo do tapete. E esse terapeuta vai trazer luz. Então, às vezes a pessoa sofre porque ela lhe faltou uma certa habilidade em lidar com certas coisas. Claro que a gente também tem que levar em consideração uma série de questões quando vai analisar o ser humano, como eu disse, né, ele é bastante complexo, porque tem muitas partes que foram tecidas nessa formação, nessa constituição. Vamos pegar um indivíduo que nasce, né, nu, necessitado de alguém que ele instrua, que ele dê de comer, né, que lhe fortaleça para crescer, já é um sofrimento. A nossa capacidade instintiva natural é chorar quando a gente nasce, né? Então é aí que está, onde que reside, né, todo esse assombro da nossa condição. E a gente precisa ter muita paciência, né, diante disso. Só que muitas coisas no nosso desenvolvimento acabam afetando a forma como a gente enxerga a nós mesmos e o mundo. Se uma pessoa cresce num ambiente onde ela é superestimada, supermimada, ou ela não recebe o que é necessário, ela é tolhida, né, diante desses extremos, ou de mais, ou de menos, ou com falta, né, ou com excesso, isso vai acarretar também um problema muito grande na alma, né, na psique dessa pessoa.
E às vezes ela vai acabar transferindo isso para outras coisas dentro da sua vida e não vai se desenvolver como um adulto maduro e sadio. Eu vi um meme esse tempo atrás que me chamou bastante atenção, de um cara falando com o outro, dizendo assim, já parasse para pensar que até os 40 anos a gente adquire um monte de problema, né? Metade da vida, né? E dos 40 para frente é quando a gente vai começar a resolvê-los, né? Porque muitas pendências vão vindo ao longo do caminho e a gente vai jogando para um lado, jogando para o outro, e vai acarretando, e vai trazendo outras coisas, e vai acumulando. Quando vê, a gente está soterrado e a nossa visão ela está eclipsada, ela está embaçada, ela está com um obstáculo, a gente não consegue mais enxergar. Então a gente vai buscar, às vezes, em outros lugares, em outras situações, para tentar sanar alguns problemas que a gente não acabou lidando. Amenizar o sofrimento, muitas vezes, é escapar, né? Quando o caminho deveria ser oposto, né? Olhar ele de frente, né? Como se fosse alguém que está na frente do espelho, né? E fazer esse exercício. Né? Claro que não é fácil, falar é fácil, de fazer é difícil, mas o que a gente precisa, na verdade, é ter essa ousadia, né? Tomar iniciativa. Se está precisando de ajuda, tem que pedir, levantar a mão, né? Help me. Do contrário, né, a pessoa acaba se afogando dentro dela mesma. Até parece uma contradição, mas não. Ela se dilui dentro dela mesma porque ela se deixou engolfar por essas coisas, as circunstâncias da vida dela, né? E sucumbiu. Não é à toa que a gente tem índices aí, né, de suicídio, né? As pessoas, num caso mais extremo, ninguém aqui está fazendo nenhum juízo de valor em relação a isso, né? Cada um é responsável pelas suas escolhas. Entretanto, nós estamos aí, né, como um corpo, né? Essa é a ideia, né? De estarmos caminhando. Claro que nem todo mundo está na mesma direção, mas a única direção que é certa que todos nós caminharemos e estamos indo, né, é diante, se não da eternidade, para quem não acredita, ao menos diante da morte, né? O que fica depois que o corpo tomba? Essa é a questão. Mas nem se trata de deixar um legado, eu não estou falando disso, né? Eu estou dizendo internamente, será que a gente fez valer a pena, né, a vida que a gente viveu? Será que a gente foi significativo na vida de alguém? Porque é semelhante à questão das virtudes. Hoje se fala tanto em virtudes, né? Uma pessoa virtuosa, a virtude só tem sentido em relação ao outro. Porque você vai fazer virtude para ti mesmo? A pessoa desenvolve paciência para quê? Claro, para ser paciente consigo mesmo, mas para também transbordar, né, no outro. Né? Então o que acontece? Tudo só tem sentido em relação ao outro. Foi a primeira live que a gente fez aqui do Furo do Alfinete, no mês passado, com o Bruno Santos. Não sei se ele está por aqui, um abraço para ele. Ele falou 6 dores difíceis de nominar. Então, as 6 dores, as 6 angústias, né, que ele classificou na nossa live, se alguém quiser procurar, é uma das primeiras lives falando sobre isso. E lá no final, ele trouxe uma reflexão bastante interessante quando ele disse: quando a gente vislumbra que só tem sentido a nossa vida quando nos fortalecemos, crescemos, amadurecemos e frutificamos para transbordar na vida do outro. Né? Jesus não diz lá que os 2 mandamentos se resumem nesse: amarás o Senhor teu Deus de toda a alma, de todo o teu coração, de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o que é? É ficar sentindo coisa? Não, é servir. Né? Quem pouco ama, pouco serve. Né? Então, quem pouco perdoa, pouco ama. Então, assim, botar na balança, as pessoas elas estão muito em si esmeimadas, né? Estão muito dentro de si mesma. Né? E aí fecha o mundo naquela redoma e acabo sofrendo ainda mais, porque fico sufocado, né, dentro de si mesmo, sem sair, sem olhar para fora. Né? Lázaro estava na sepultura, né? Já fedia o seu corpo, né? Até que Jesus chega e ele é a própria vida, né? E ele diz: venha para fora. Foi literal? Foi. Mas é simbólico também. Quantas pessoas estão presas dentro de si mesmas, né? É isso mesmo, Lourdes. O nosso autoconhecimento diria que muitas dores são reações das nossas próprias escolhas. Escolhas, no final das contas, sempre há uma escolha. Né? Eu estava refletindo sobre isso. A escolha ela é inerente ao ser humano. Escolhas más, escolhas boas. Não há escolha sem consequências. Né? Às vezes agimos por impulso, por emoção, né? Outros de forma mais acertada, refletindo. Jesus fala que ninguém constrói uma casa sem antes pensar o que ele vai utilizar para construir essa casa. Né? Ninguém faz a parte de cima sem fazer a fundação. Então, onde está fundada, né, a nossa vida, a nossa alma, a nossa diretriz para pensar as nossas ações? Sofremos muitas vezes porque a nossa vida está no lugar errado, no lugar equivocado, num lugar sem fundamento, sem princípio. Esse é o ponto. Né? Uma pessoa sem princípio sai por aí atropelando alhures. Né? Todo mundo que passa pela frente
essa falinha que tem por aí, meu mundo, minhas regras. Escambau. O mundo não é teu. O mundo não é meu. O mundo tem dono. O dono do mundo. O dia que ele fechar a cortina é quando o espetáculo acabar. Pode ser a fechar a cortina quando os nossos olhos se cerrarem, quando morrermos. E diante desse evento de proporções cósmicas, né, que muita gente especula, o fim do mundo e coisa arada, não se trata só disso. Né? A questão é, estamos diante de um juízo da nossa própria vida, das escolhas que fazemos, boas ou más. E todos teremos que prestar conta um dia, boas ou más. A questão é, que tipo de pendência nós estamos deixando nos arrastar e nos prender diante desse sofrimento, que nós mesmos muitas vezes nos causamos. Só que às vezes não tivemos o quê? A humildade de olhar para isso, né? Com seriedade e dizer, eu errei, eu me excedi. Não é assim que funciona, vou ouvir o que o outro tem para dizer. Muitas vezes estamos só na defensiva, né? Não sei se vocês conhecem aqui a ladainha da humildade. Quem me indicou ela foi a Fabrícia. Um abraço para ela. Tenho refletido sobre ela, muito interessante. Muitas vezes a gente se preenche de coisas porque as coisas estão mal resolvidas e sofremos também. Só que às vezes nos anestesiamos, nos dopamos de tal forma que a vida vai nos levando, como diz a música, deixa a vida me levar. Não. Deixa a vida me levar, não. Não é assim que funciona. Jesus disse, a quem compararei? Né, ao homem sensato. E o homem insensato, ele fala de dois, sensatez, né? Tem a ver de tino, de pensar, de estar atento às coisas que acontecem. O insensato é aquele que edificou sua casa sobre areia. Veio a tempestade, né? Veio as águas e a casa ruiu, por não estar num fundamento sólido, consistente. E o homem sensato, que é aquele que ouve, pratica, que é reto no agir, né? A quem compararei? Aquele que edificou sua casa sobre a rocha, né? Veio a tempestade, veio as adversidades, as circunstâncias, as intempéries, mas ela se manteve de pé. É disso que se trata. Se alguém quiser fazer algum comentário, já agradeço a todos aí que deixaram a sua partilha, né? Abrindo um pouco aí também da sua particularidade, contribuindo conosco aí para essa live especial sobre natureza, mãe ou madrasta. E afinal, a natureza é mãe ou madrasta, né? Essa é a reflexão que o Plínio Velho vai nos deixar. O Plínio está refletindo, né, para quem chegou depois, sobre a nossa condição quando viemos ao mundo, né? De todos os animais, da própria constituição da natureza, o ser humano é o que vem mais frágil, né, diante de tudo isso, né? Entretanto, nós somos dotados de uma capacidade chamada capacidade reflexiva, de pensar sobre nós mesmos, né? Pensar sobre o que estamos pensando, sobre o que estamos vivendo, sobre o que estamos sentindo, sobre como agiremos, né, diante das coisas. E muitas vezes, né, nós acabamos o quê? Sendo animais irracionais, na verdade, né? Porque nós fomos dotados de uma capacidade cognitiva. Mas o mundo anda muito infantilizado. Boa noite, doutora Salirra. Por conta de uma série de quimeras, de filosofias que cada vez mais têm enclausurado o ser humano dentro de si mesmo, achando que é o seu mundo e suas regras. O mundo não gira em torno do nosso umbigo. O mundo não é nosso. O mundo ele é uma casa, ele é um coletivo. É disso que se trata. Não estou falando de ideologia. Dentro de uma casa, se uma casa estiver dividida, um lar onde tem uma família, ela não vai subsistir, ela vai cair. Uma casa dividida não subsiste, um reino dividido não subsiste. Esse é o ponto. Boa noite, Charles, tudo certo? Sofremos pela nossa falta de habilidade de lidar com as questões existenciais da nossa própria vida. O Viktor Frankl nos deixou essa grande mensagem, né, que há sentido no sofrimento quando nos buscamos devotar a algo ou alguém. Né? Pega o exemplo dos santos, dos místicos na história da humanidade. Quem fica centrado somente em si mesmo acaba, na verdade, se tornando ignorante, emburrecendo em uma certa medida. Né? Nós temos que nos abrir, nós somos feitos para o outro, não para si mesmo. A natureza animal, né, a nossa própria constituição ali da nossa casa, ela tem a sua dinâmica, ela segue o fluxo, ela segue o seu ritmo. Só o ser humano que fica inventando a moda, querendo inventar roda, né? Se metendo em estultícias, querendo achar cabelo em ovo, como eu mencionei lá atrás. Então, para finalizar aqui, eu agradeço quem esteve aqui. Durante essa semana, até eu ia me esquecer, eu vou organizar ali eu não sei se eu posso chamar de campanha isso, mas eu vou estar fazendo uma regrinha ali
para sortear esse livro aqui, ó. Maturidade Psicológica e Felicidade, a Educação da Afetividade. Fernando Sarrais. Ele trata o quê? Não li, eu comprei porque fazia parte de um combo ali. O outro eu estou ali na biblioteca, mas esse aqui eu resolvi fazer esse agrado aí para quem está nos acompanhando, né? Então, eu agradeço a todos que estiveram aqui. Lembrando que o sofrimento, ele é real, ele existe. Todo mundo sofre, até pensar que está sofrendo já é sofrimento, né? Então, a questão é o que faremos, né, com aquilo que nos acontece, né? Pode ser até um clichê ou um jargão, mas na realidade, quando a gente... Eu vi um pai esse dia falar uma coisa interessante, assim, eu vou levar meu filho nesse caminho, vou mostrar para ele as consequências dos atos das pessoas, para ele poder ter isso no horizonte de consciência dele, no imaginário dele, para ter um norteador, né, um parâmetro para ele poder analisar que cada escolha tem uma consequência, né? Então, o nosso ambiente imediato do nosso nascimento, não há dúvida, ele exerce uma grande influência sobre a nossa formação e nossa forma de enxergar. Eu digo porque eu, apesar dos problemas que enfrentei na minha vida, em uma certa medida, fui bastante nutrido ao longo do meu desenvolvimento, ao ponto até de, como sou o filho mais velho, né, achar que o mundo girava em torno do meu umbigo e eu tinha que fazer... As minhas vontades tinham que ser feitas, né? E aí tu te depara, tu vai para um ambiente de trabalho, chega lá, não é bem assim que funciona. Tu está na escola, não é bem assim que funciona, né? Então, claro, a gente precisa fortalecer a nossa personalidade, aprender a lidar com os desafios, com esses sofrimentos que existem na vida, né? Para que a gente possa ser útil à vida das pessoas, né? Pegando ali uma paráfrase, né? Uma comparação que Jesus fala, gosto muito, porque até quem é um terapeuta sério entende que no âmbito da personalidade, Jesus Cristo ele é o modelo real e ideal do verdadeiro terapeuta, né? Do psicoterapeuta. Só vê as circunstâncias que ele viveu ali na narrativa, né? Todo o tempo ali ele está dando exemplo, não só de palavras, mas de atitude, diante das angústias, das lamúrias, dos sofrimentos, dos momentos mais diversos que acometem o ser humano, né? Cristo, por exemplo, ele fala de aflição, ele fala de sofrimento. Boa noite, Andresa, tudo certo? Um abraço aí a todas as mamães. Saúde, sabedoria e coragem. O tema hoje, natureza, mãe ou madrasta, tem a ver com isso. Perguntando se a natureza ela é uma mãe bondosa ou uma madrasta dura, cruel, né? Em comparação à própria constituição da natureza, em uma certa medida, o ser humano é um ser frágil, né? Que até para falar tem que aprender, né? Até para comer tem que ser ensinado, para andar também, né? E é disso que se trata. Dar sentido ao sofrimento. Se pegar aqui e fazer uma enquete rápida, não há dúvida que todos ainda possam estar passando por algum tipo de sofrimento, em uma certa medida, interno, uma angústia. Mas como é que a gente lida com isso, né? Interessante que dentro da terapia, o profissional da saúde mental, né, ele funciona como um ego auxiliar, né? Se fala muito do ego hoje em dia, tem que matar o ego. Se matar o ego, tu deixa de existir, pô. O ego é uma coisa que faz parte da gente, né? O ego é aquela dinâmica que existe dentro do ser humano, né, que articula as suas pressões e as suas tensões, né? Tem gente que racionaliza o erro, né? Tem gente que justifica. A gente sabe, se a gente justificar qualquer tomada de decisão na nossa vida, por mais prejudicial que seja, principalmente para quem está à nossa volta, né, nós conseguimos racionalizar. Só que assim, né, um dia a gente vai ter que sentar na mesa, né, para prestar conta, né? Esse é o ponto. E a pergunta que fica é: o que se mantém de pé depois que o corpo tomba, né? Entre o nosso nascimento e o nosso sepultamento há um espaço, né? Lá no cemitério. Toda lápide tem, né? O dia que nós nascemos e o dia que nós morremos, né? Esse interregno aqui, esse meio, o que foi feito, né? Ficamos ali como a hiena lá do Lipio Harley, lamuriando, né? Quando a gente reclama, é como se a gente dissesse: olha, Deus, tu não sabe fazer as coisas direito. Quando na verdade tudo já está posto aí, né? São Tomás de Aquino vai dizer: o que é a verdade, né? Qui est veritas? Ah, mas hoje se relativiza tanto as coisas, né? Cada um tem a sua. Não, 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 não. Tu tem a verdade se tu é capaz de contar a tua história sem omitir os fatos. Aí tu tem uma verdade numa pequena medida. Só que existe uma verdade que
ultrapassa, né, a nossa própria individualidade como pessoa, a natureza. A verdade é a adequação da inteligência à realidade, né? Ela está aí, já está posta. O professor Olavo de Carvalho dizia com bastante frequência, de forma reiterada, né, que um dos objetivos dele ali no curso do COF, o curso online de filosofia, era trazer um instrumental para que as pessoas pudessem se transformar na testemunha fiel da sua experiência, da sua história. Né? Será que a gente está sendo a testemunha fiel da nossa história? Ou estamos presos na caverna de Adulão? Ou na caverna lá do Platão? Né? Então é disso que se trata, né? Se tornarmos a testemunha fiel da sua experiência. Oi, Fernando, boa noite. Então, sofrer todos sofrem, né? Só que o sofrimento ele só tem sentido, reiterando, quando a gente se dispõe a se entregar por algo ou por alguém. Aí o sofrimento é redentivo. Porque enquanto a gente está centrado somente em nós mesmos, a gente vai definhando, vai murchando, vai se apequenando, né? Até ser consumido por aquilo que muitas vezes poderia ser o elan, a matéria-prima, né? O combustível para nos levar a ir para cima. Reiterando, né? A vida só tem sentido quando ela é analisada e quando a nossa vida é como um pavio, como uma vela que é queimada, né? Serve para iluminar a vida das pessoas que estão à nossa volta. O sentido da vida, né? Qual que é, né? O professor Arthur Schumer, ele sempre fala, né? Ah, que coisa mística, que coisa distante. Porra, Cristo veio na Terra, ensinou o caminho, ama a Deus, né? E ama o próximo servindo as pessoas. Quem é meu próximo? A pergunta que não quer calar, quem é meu próximo? É lá na Conchichina? Onde é que eu estou? Na tua casa, tu não consegue ser uma pessoa boa, que se dispõe a servir as pessoas que estão ali dentro? Perdeu-se o sentido, né? Essa é a realidade, esse é o fato. Do lado de fora, distante, não há nada. Claro que tem o sofrimento dos outros, mas lá também tem pessoas. E aqui, no nosso imediato, da circunstância do dia a dia, alguém que bate a porta, alguém que está passando mal, um abraço, um afago, um alento, uma palavra. É disso que se trata. Né? Queimar a nossa vida como esse pavio, como essa chama que fumega. Né? Que possamos ser sal e luz onde quer que nós estejamos. Sofrer todos sofrem, mas a forma como lidamos com isso é o que faz a diferença. Claro que sentimos, né, na carne, na pele, na alma, na nossa constituição enquanto pessoa, enquanto ser, mas quando olhamos para o lado, vemos, né, o sentido de todas as coisas. Porque se ficarmos mergulhados dentro de si mesmo, nos perderemos e seremos engolidos por algo que pode nos destruir, quando na verdade seria um combustível para nos levar adiante. Vale a pena sofrer sem romantizar? Sim, quando o sofrimento tem sentido na vida do outro, por alguém, vale a pena. É disso que se trata. Jesus é o maior exemplo de todos, né? Aquele que sofreu e padeceu por todos nós, uma única vez, para que nós tivéssemos uma diretriz, um norte. E aí ele deixou a letra, né? Eu agradeço aí a todos que se fizeram presente, perseveraram até o final. O tema da live de hoje, então, é natureza, mãe ou madrasta. Eu fiz um escopo básico ali, falando sobre a visão antiga de Plínio, que foi o primeiro enciclopedista a descrever com bastante assertividade essa relação da natureza, dos animais, das plantas, que já possuem certas características que, em comparação com o ser humano, né, se tornam mais resilientes, mais fortes. O ser humano frágil, nu, que vem à Terra, precisa de uma série de condições para que ele possa crescer e se desenvolver. Né? A única coisa que a gente tem por instinto, né, é chorar. Por aí já se tira, né? E o sofrimento desperta a gente para uma realidade, né? De que a gente não é tudo quanto a gente pensa que é. Mas a nobreza, né? Honra, quando a gente busca sair de dentro do nosso umbigo, do nosso centro gravitacional e ir para fora. Trouxe também a questão da dor, né? E dessa capacidade de refletir sobre ela, que é um ponto importante que nos distingue, né, dos animais, para dizer, ah, mas é tudo. Não, não, não. Ser humano é ser humano, a joia-prima da criação. Né? Falei um pouco ali sobre as tradições filosóficas, né, o estoicismo, vendo com essa, se sofre, aguenta o sofrimento como um elemento de maturidade. Não cheguei a mencionar a peça de, acho que foi Epicteto, acho que fala Agamenon, falando sobre a questão do sofrimento, né?
O sofrimento se viu como um elemento de maturidade, né? Para modelar a pessoa. E dentro da psicologia, a cultura contemporânea, a gente fez esse paralelo, né? Dizendo que enquanto se pensou e se pensa em muitos povos, em muitas culturas, né? A questão do sofrimento com algum elemento de acréscimo na vida do indivíduo, né? Nós vivemos na sociedade contemporânea hoje, se tenta extirpar, né? O sofrimento, se não dopar, né? Anestesiar, né? Eu me lembro agora, se algum profissional da saúde está aí, pode me ajudar. Eu acho que foi na década de 60 ou de 70 ali que começou um remédio. Tinha até uma propaganda que se a pessoa, você está triste? A mãe estava amamentando ali, estava meio triste, assim, cabisbaixo. Ela tomava o remédio, ela, a pessoa, esqueci o nome do remédio agora, até vou chorar. Como é que era o nome do remédio? Se alguém lembrar aí, puder me dizer. Tinha uma propaganda massiva em cima disso, remédio, pílula da felicidade que falava, acho que era. Alguém lembra? Como é que era o nome? Ixi, tem um nome, cara. Prozac, eu acho que é isso, né? O Prozac, é isso. E ali foi feito um trabalho forte, porque a gente sabe que existe um lobby. Claro, não vou desconsiderar nada da questão dopaminérgica, a questão química, bioquímica do ser humano. A gente sabe que existe isso, né? A pessoa às vezes está fora mesmo da realidade, precisa compensar, né, o seu organismo para que ela possa voltar, né? Através de sinapses cerebrais, uma série de coisas que acontecem dentro da nossa fisiologia, né? Oi, Dani, tudo bem? A Dani vai estar aqui na semana que vem, né, Dani? Então, resumindo então a nossa história, né? Falamos então sobre o sofrimento, a psicologia moderna, não a psicologia em si, né, mas a cultura contemporânea, né? Que ela vem com esse anestésico, né, para a dor, para o sofrimento. E falamos do sofrimento como um ato de amor, né? Olhar para a nossa história, né? E tirar daquilo ali alguma coisa, né? Eu tiro, por exemplo, muitas pessoas, eu não sei se alguém conhece aqui, eu convivi uma vez com um moço num trabalho que eu fazia, lá para cima, na serra. Ele faleceu, eu não sei dizer ao certo, né? A família hoje trabalha desenvolvendo uma atividade com mães, né, e pais que tiveram a perda dos seus filhos, né, naquelas condições. Eu também convivi com um rapaz uma vez que ele cometeu suicídio, e hoje os pais eles desenvolvem um trabalho com pais, né, que tiveram algo relacionado aí dentro do seu ambiente familiar, né? Como que a gente transforma o sofrimento, né, na nossa vida, né? A gente vai se fechar e vai definhar, né, o sofrimento como um ato de amor, um ponto alto que a gente deixou claro aqui, né? Ainda que a pessoa não se considere cristã ou algo do tipo, uma questão é, Cristo é um fato. E ele está presente na estrutura da realidade, para não dizer que ele é a própria estrutura da realidade, o logos divino que os filósofos já vinham procurando, né? Por ele foi tudo feito e nada do que e não há nada que não foi feito sem ele, né? Então, obrigado a todos aí pela paciência, né? Pela presença, e que tudo lhes vá bem. Durante essa semana eu vou lançar ali a campanha para sortear esse material aqui, eu vou me organizar, ver certinho ali, e aí mantenho vocês informados. Tá bom, pessoal? Um forte abraço aí, que tudo lhes vá bem, uma boa semana a todas as mamães aí, um feliz Dia das Mães. Obrigado aí para quem interagiu, para quem compartilhou. Um forte abraço. Deus abençoe. Valeu.